Vamos a Êxodo, capítulo 35, continuando com a história bela, agora desse período específico em que Deus providenciou a construção, ordenou e providenciou a construção do tabernáculo lá no deserto. Já falamos um pouco sobre isto e ficamos de continuar hoje. Eu quero ler 35, do versículo 30 até o 3 do 36. Então, assim, Êxodo 35 e 30. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão. Sim, todo tipo de trabalho e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, a quem o Senhor tinha dado a habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida, que o teu Espírito Santo nos ajude a admirar a beleza da história registrada aqui e que o próprio Espírito Santo também nos ensine não apenas a admirar a beleza da história, mas a aprender disto e filtrar, aplicar para os dias de hoje. Como nós podemos agir de uma maneira que nos enquadremos nessa história mesmo muito tempo depois. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. É muito interessante nós vermos, então, que de maneira sobrenatural, Deus dotou alguns homens para fazerem manualmente as obras complexas, detalhadíssimas, com vários tipos de materiais para o santuário ou tabernáculo. Então, a gente vê a sequência, inclusive a hierarquia, quando ele começa aqui com a Oliabe, primeiro Bezalel, falou em Bezalel, aí depois tem também a Oliabe, então, já deixando claro que estava segundo. Mas não sei se vocês notaram que 2 ou 3 vezes ele abriu depois. Quando ele disse, lá no versículo 2, por exemplo, de 36, Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Isso é muito bonito. Deus nomeou um, capacitou, depois um vice para ele, depois vários homens.
Não ficaram apenas naqueles dois, eles não iam dar conta, fisicamente falando, do tamanho da tarefa. Então, nós vemos duas providências de Deus aqui nos corações daqueles homens, do chefe, do subchefe e dos outros. Duas providências de Deus. Primeira, dar habilidade. Habilidade. E vocês viram também que até desenhar estava incluído lá. Desenhar, fazer, cortar, burilar, tudo estava incluído na produção desse material. Deus deu a eles. E se tinha alguns, como eu próprio, teria dado muito trabalho para o Espírito Santo encher de sabedoria manual. Desde pequeno, se eu pego alguma coisa para consertar, eu quebro mais. Então, com pouco tempo, mamãe, o papai já não me chamava mais, já era o mais velho, que era muito mais hábil do que eu para isso aí, e até hoje eu tenho essa habilidade de quebrar o que já está quebrado. Ou seja, não sei se esses homens, é até interessante esse comentário, se eles já tinham essa habilidade de nascença, um tanto quanto, e o Espírito de Deus encheu mais, aperfeiçoou, ou não. Se era um como eu, por exemplo, em termos de inabilidade, e o Espírito Santo passou por cima disso aí, que passa só querer, e tornou-os extremamente hábeis. Não sei, e para ser franco, não nos importa muito saber. Vou já comentar isso daqui a pouco, quando viermos para o Novo Testamento. Mas eu estava nas duas providências de Deus na vida desses homens. Primeiro, habilitá-los para o serviço. Segundo, eu não sei se vocês notaram, especialmente aí os professores, os pregadores, olha aí os detalhes das narrativas bíblicas para fazerem suas aulas, suas palestras, suas pregações. Ok? Versículo 2 tem um tesouro aqui. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Primeira coisa que eu já comentei. Isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Deus colocou no coração deles a vontade de ir se dispor. O que adiantaria? Bezalel está cheio de sabedoria para fazer todo tipo de desenho, de obra, de corte, de escultura, de tudo, mas não tivesse vontade, não tivesse gosto. Então, Deus deu essas duas coisas. Ele capacitou a fazer e deu a vontade. Temos algum paralelo no Novo Testamento quanto a essa questão de habilidade de Deus? Sim, só temos os famosos dons espirituais. Em Romanos 12 fala muito neles, 1 Coríntios 12 fala muito neles, e eu vou ler só um versículo, porque assim teria que dedicar muito tempo para isto. Mas 1 Coríntios 12, 11. Mostra claramente que o Espírito Santo capacita, mas um só é o mesmo Espírito. Um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Estou tirando do contexto, eu estou no meio do contexto e não estou jogando luz no restante do contexto, como eu disse, não vai dar tempo. Mas o assunto aqui é dons, capacitação para serviço. Então, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, dom espiritual é capacitação do Espírito Santo para serviço na igreja, no trabalho de Deus, de maneira geral, mas como o trabalho de Deus em geral está centralizado na igreja, então podemos dizer para serviço na igreja. Capacitação que Deus dá a cada um. É Ele que dota. E a Bíblia fala em dons de
pregar, de orar, de servir, alguns que nós, inclusive, cremos que cessaram, que era de profetizar, de línguas, interpretação de línguas e tudo mais. Mas fala também de ensinar, então fala de vários dons. Há, inclusive, aliás, não há, inclusive, um acordo, uma concordância entre os estudiosos, quantos são os dons a que a Bíblia se refere. Não fala, tem listas que são mais claras, outras são mais abertas, a gente não sabe se exauriu, se não exauriu, e pode ter dons que a Bíblia nem comenta, ou seja, não há uma relação formal dos dons do Novo Testamento. Os que nós cremos que já cessaram, os que ainda existem hoje, não há. Mas, de propósito, é óbvio, o Espírito Santo quis deixar em aberto. Mas algumas coisas ele não deixou em aberto, tipo, ele capacita. Outra, individualmente. Outra, não tem nada a ver com nível espiritual. O fruto do Espírito tem a ver com o nível espiritual. Aqui já está um outro assunto muito interessante, que eu também não posso dedicar tempo a isso aqui. Fruto do Espírito tem a ver, sim, com a condição espiritual do crente. Dons do Espírito, não tem. Habilidade para serviço. Aí vem uma pergunta, por isso é que eu puxei a questão de, será que a Oliabe e os outros já eram habilitados desde o berço, e o Espírito Santo apenas aperfeiçoou, ou ele colocou pessoas que não tinham nenhuma habilidade para aquilo e ele deu porque quis dar? Essa pergunta tem muita importância hoje, porque há uma discussão também no aspecto da teologia prática e de igreja e tudo, se a habilidade que uma pessoa traz de nascença, habilidade para números. Então, uma boa pessoa para ser, um irmão para ser tesoureiro na igreja, porque dá bem com números. O outro canta, o outro é organizado. Então, tem várias habilidades que a gente sabe que nós trazemos do berço, uns com umas, outras com outras. Essas habilidades têm a ver com o dom do Espírito para serviço na igreja? É uma pergunta que não tem resposta na Bíblia, e pouco importa. É provável que sim, que o Espírito Santo dotou aquela pessoa que já nasceu com aquela capacidade, e o Espírito Santo, então, ali concentrou, aperfeiçoou, orientou. Uma coisa não anula a outra. E pode ser, então, que o Espírito Santo tenha dado um dom de pregação para alguém que nunca, até os 20 anos de idade, nunca tinha dito uma palavra em público, se tremia todinho quando ia falar e não conseguia, de repente tornou-se um pregador. Acontece? Acontece. Então, a Bíblia não vai a esses detalhes. E, insisto, não é muito importante nós sabermos. O fato é que, se alguém tem habilidade para alguma coisa, mas não tem a menor vontade no coração para aquilo, não se sente movido para aquilo, é o caso de perguntar. Aqui é um dom do Espírito, estou sendo levado para esse tipo de serviço. Lembra da segunda parte que eu coloquei lá? O Espírito Santo capacitou e induziu os ajudantes dos dois chefes para irem de onde eles estavam para fazer a obra. As duas coisas. Então, cada um tem o seu dom espiritual, dado pelo Espírito Santo de Deus para serviço na igreja. Qual é o seu dom? Cada um deve buscar. São 2 ou são 3, ou um só? E esse dom pode ser hoje um dom X, e daqui a pouco tempo o Espírito Santo resolveu aperfeiçoar um outro dom? Pode também. Então, é aberta essa questão em termos de detalhes. Porém, é muito importante para sabermos que o Espírito Santo
tanto lá como nesse exemplo, como nós vimos lá, ele prepara pessoas e leva-as para trabalhar. Obviamente, aqui alguém poderia dizer, então eu estou esperando a segunda parte. Eu tenho o dom. Sim, eu faço conta de cabeça, por exemplo. Alguém poderia dizer, mas não sinto vontade de servir na igreja nessa área, tesoureiro, do conselho, coisa assim. Não, e eu gosto de falar em público, mas me dou bem, sempre fui orador lá da minha turma do ginásio e tal, mas não dar uma palestra ou coisa assim, não é comigo, não. Não vou. Estou esperando Deus me chamar. Tudo bem, se assim for, eu apenas sugeriria que você tratasse esse assunto com Deus de uma maneira mais séria. Não é mais séria que você já pode estar tratando de uma maneira séria. Eu diria, de uma maneira séria. Se você já está, continue. Se não, então trate de começar. Como? Senhor, eu quero me dispor para a tua obra. É evidente que a tua obra é feita por crentes, que tu levantas e tu dotas de capacitações. Como exemplo lá dos artífices, lá de Moisés. Então, eu quero te servir. Eu gostaria de poder, de alguma forma, contribuir na tua igreja. Agora, em que? Exatamente em que? É naquilo que eu tenho alguma habilidade de nascença? Ou tu queres me dar outra? Não sei. Converse com Deus e diga para Ele, eu quero servir na tua igreja. Cadê o meu dom? Se você não sabe, ou você não tem identificado ainda, ou como eu disse, você identifica algumas habilidades, ou uma só que seja que você trouxe do berço, mas não sente uma inclinação, converse isso com Deus e diga, Senhor, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não estou sentindo vontade de servir na tua igreja. Olha, Senhor Deus, para todo mundo que pergunta, para o pastor é bom para perguntar essas coisas, e aí o irmão, a irmã não quer se dispor, aí convida para isso, para aquilo. Não, o que eu sempre digo mesmo é que eu não tenho tempo. E, Senhor, não estou mentindo, não. O tempo é curto mesmo, é difícil e tal, e Deus ouvindo. Agora, Senhor, eu vou ser franco mesmo, o motivo principal é a falta de vontade. Se você chegar a esse ponto diante de Deus, você ganhou o dia. Porque é precisamente isto que Deus gosta de tratar, de ouvir, essa abertura de coração, essa honestidade, essa sinceridade. Não estou mentindo quando eu digo que não é tempo, que é tempo e tal. Tá certo, eu sei que você é ocupado mesmo e tal, mas quando diz, não, porque eu não tenho vontade mesmo. Agora você foi no ponto. É assim que Deus gosta. Meu irmão, minha irmã. Então, trate isso com Deus. E se você sente na consciência uma luzinha piscando, ou pior do que uma luzinha, uma agulhazinha ali na sua consciência, cada vez que você ouve uma mensagem desse tipo, ou lê algo parecido, ou lê sobre dons, você fica num desconforto. Trate isso com Deus. Porque muitos crentes, muitos irmãos e irmãs, saiba que se sentem ao contrário, se sentem confortáveis, coisa boa eu estar servindo na minha igreja. Tenho sacrificado algum tempo, até de trabalho, tenho trabalhado menos, ou de lazer, ou de isso, daquilo, mas eu tenho servido. Eu sei como é difícil chegar no coral para cantar e treinar e tudo, lá na minha escola dominical, nas minhas aulas, eu sei a dificuldade, ou para servir no conselho, ou para tesouraria, ou secretaria, seja o que for, mas eu estou lá, eu me sinto bem. Senhor, se puder ser mais, ainda estou disposto. Eu estou bem, estou feliz. É gostoso demais. Não passe a vida todinha se sentindo cobrado, não. É ruim. Você só tem a perder com isso. Vamos em frente. Êxodo 36, continuando então agora. Versículos 4 a 7. Diz assim, Êxodo 36, 4 a 7.
Então, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, pararam aí provisoriamente, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial, para todo mundo, geral. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Pare. Assim o povo foi proibido de trazer mais. É uma passagem absolutamente impressionante nas Escrituras, raríssima. Proibido de trazer mais oferta. Porque o material que tinham era suficiente para toda a boa obra que se devia fazer e ainda sobrava. O povo estava dando mais do que o necessário. Moisés teve que proibir, e aqui está um sonho dourado de qualquer pastor, de qualquer líder de igreja. Mais dinheiro do que é necessário para um determinado projeto. Pode parar. Vamos fazer a coberta aqui, que liga um prédio ao outro, que é um dos nossos sonhos. Vamos fazer. Aí, de repente, para, tem dinheiro para um coberta e meia. É um espetáculo. Ou projeto pequeno que seja. Proibir de trazer mais. Eu poderia dizer, eu não vou enfatizar muito o aspecto financeiro, não sei nem se deveria chamar atenção para isso, que eu quero dizer que é difícil mesmo, que todo mundo tem suas limitações financeiras, alguns mais do que limitações, mas tem apertos financeiros e tal, e que é muito difícil, de fato, acontecer isso, especialmente se uma igreja é muito ativa e está tentando vários projetos. Como a nossa igreja tem muitas coisas por fazer ainda depois da construção, que vocês sabem, nós construímos o mínimo para funcionar, aí depois, sim, não é exatamente o mínimo, mas deixamos muitas coisas para fazer depois. Então, eu sei que é difícil, nem estou conclamando a igreja a fazer de tal ponto que sobra dinheiro para isso, sobra dinheiro para aquilo. Não, é um sonho? Mas provavelmente não vai acontecer, é algo diferente que Deus teria que realizar, e realizaria, se Ele assim quisesse, algo totalmente inusitado, mas é difícil ocorrer isso, e é suficiente ficarmos felizes com nossos projetos de um que vão andando, a gente vai conseguindo fazer, que estamos fazendo isso, e agora vamos fazer até um bocado mais agressivamente um pouco e tal. Mas, pelo menos, agora eu quero ser um pouquinho mais insistente em termos de serviço. O que eu estou falando aqui, até agora eu comentei, em termos de sobrar dinheiro para a coberta, para a quadrazinha lá dos jovens ou da igreja e tal, lá em cima, que estão pensando, e colocar um piso lindo aqui neste auditório e coisas desse tipo. Dinheiro para isso é o que eu tenho colocado, e sei que é complicado, que é difícil, e vamos devagarinho, a gente chega lá, não tem problema, estamos muito bem. Mas dinheiro não é a única moeda com que se serve a Deus. A primeira moeda é o coração, mas não vou falar também. Eu quero falar na moeda chamada serviço, e moeda é um nome meio rude, né? Que é coisa de dinheiro no mundo, mas a gente entende bem, infelizmente. Então, vamos falar de termos de valor para serviço a Deus. Precisamos de alguém para o som, estão implorando para alguém do som. Estão hoje implorando, pedindo, ajudem no som, ajudem no som. Compramos uma mesa nova de som, ajudem no som. Aí surgem 3. Obrigado, só precisamos de 1 ou de 2. Será que isso é tão improvável quanto dizer, olha, a coberta custa R$80 mil, talvez esse seja o valor dela mesmo, por aí, pelo menos era, e tem 120
Como eu disse, é mais complexo. Mas pedir um ajudante para o som virem 3, na igreja de 110 membros, é tão estranho assim, para sobrar um, para sobrarem 2. Vamos eleger novos diáconos. 8 candidatos. Obrigado, só vamos eleger 4. Bota o nome deles aqui dos 8 que se dispuseram, o conselho aprovou. Bota o nome deles aqui e vamos ter que afinar isso e reduzir para 4 no voto, porque não precisamos de 8, não é o caso. Mas que coisa boa, 8, 4, muito obrigado. Exatamente como Moisés fez, pode parar. Agora, precisamos de 4 diáconos, já aparecem 3 dispostos. E aí, claro, diaconato não é só questão de ser disposto, não só diaconato, mas tudo, né? Disposto e a habilidade, que são as 2 coisas que eu falei lá. Habilidade e a disposição. Não adianta alguém, eu quero ser tesoureiro, 3 vezes 2, 8. Irmão, eu só podia pensar em servir noutra área. É famoso o exemplo de Spurgeon, que fundou, entre muitas coisas que ele criou, um seminário para pregadores. Aí chegou lá um irmão dizendo, ele mal conseguiu explicar, porque ele tinha um defeito na voz grande e produzia um som totalmente fora do normal e até um tanto quanto cômico. E foi difícil até Spurgeon não rir, deixar de rir, era meio, coitado, era algo mesmo patético. E Spurgeon disse, infelizmente, eu não vou lhe encaminhar para o curso, porque não tem condições. Eu gostaria de ser pregador. Tudo bem, não vou discutir. Mas não há condição, não há condição. E fiquei com o coração triste que ele, o grande pregador, disse, não dá. E ele escreveu mesmo isso no livro dele, eu li. Habilidade, não tinha a menor condição, por mais que tivesse vontade. Como que 3 vezes 2 é 8, não tem a menor condição de ser tesoureiro da igreja, a não ser que estude matemática e se torne melhor nisso. Claro, ok? Então, tem esses 2 aspectos. Então, estou falando agora em disposição para o serviço, então vem alguém para ser diácono, mas que não se candidata, mas não tem menor condição bíblica para isto, vamos agradecer e dizer muito obrigado. Tudo bem. Então, eu estou falando aqui de pessoas que têm qualificação para isso, ok? É implícito, assim não teria sentido. Seja como for, é muito bom ter pessoas a mais, se dispondo a fazer um serviço, mesmo que a igreja não precise. Alguém comentou, eu li há algum tempo e achei muito interessante, na tristeza de algum judeu lá, disse, eu vou dar meu brinco para ser derretido lá e ser transformado em algum material lá para o templo. Não, mas meu brinco foi minha mãe que deu. Eu vou dar meu brinco. Eu não vou dar meu brinco. E ficou nessa luta. E vendo as amigas dando, até mais do que o brinco, e o prazer de servir, de dar, de servir dessa forma, de dar e tal. E a outra lá, dou, não dou, não dou. Aí acordou de manhã cedo e disse, vou dar meu brinco. É hoje. Depois do café, vou lá para o centro lá de distribuição ou de arrecadação e vou dar meu brinco. Enquanto ela estava tomando o café dela, ordem de Moisés, proibido dar. Ninguém dá mais para o serviço do tabernáculo. Pode dar para outra coisa. Para o tabernáculo, não mais, tem mais do que precisa, está sobrando, acabou-se. Aí alguém comentou, já pensou na tristeza dessa pessoa? Ficou impedida de dar. Podia ter dado, eu tinha oportunidade de dar. Foi solicitado que desse. Pediram, insistiram. E ela hesitou, perdeu a oportunidade. Você acha que Deus vai dar a oportunidade sempre de dar o que você poderia dar hoje? Em termos de serviço? Não vai mesmo. Os mais adentrados em idade veem claramente a capacidade diminuindo, o gosto, o mesmo.
mas a capacidade diminuindo, as condições fechando, por todos os lados, até o ponto em que fica completamente impossível qualquer tipo de serviço na igreja, a não ser ir orar no leito e olhe lá. Então, a janela que para você hoje está aberta para você ajudar e servir na sua igreja, não estará sempre aberta. Vai chegar um dia que Deus vai dizer: você está proibido de dar. Não nessas palavras, não desta forma, mas na maneira como Ele vai conduzindo sua vida, sua idade, suas circunstâncias. Pode, você nem que queira, você dá mais. Dá para refletir, não dá? Finalmente, eu quero lembrar, que a gente pode lembrar aos nossos amigos que vêm aqui de vez em quando ouvir o Evangelho, ou vêm com alguma frequência e tudo, você não contribuiu para esta igreja, nem contribui no dia a dia, mas você está convidado para chegar e ouvir. Muita gente usufrui do tabernáculo, mesmo a tal que quis dar o brinco e não pôde mais, ela iria usufruir do tabernáculo. Todos iriam usufruir do tabernáculo. Então, é bom sempre lembrar a bondade de Deus, que permite, mesmo que você não queira servir a sua igreja, em termos de serviço, e muito duro com sua mão, seu pulso, sua munhequinha para abrir, para dar financeiramente, seja como for, você está aqui, ar-condicionado, luz, salários dos servos da igreja, você está usufruindo. Então, lembre-se da misericórdia de Deus, agradeça a Deus por isso, e lembre a alguém que nem tem Cristo ainda e dizer: meu amigo, vamos lá na igreja. Mas lá como é e tal, vá lá olhar, é bom, é confortável, a gente procura que seja um ambiente digno, limpo e tudo, e está lá à sua disposição. Não precisa dizer no rosto do outro, né? Você não dá R$1, porque é claro que ele não dá, ele não é daqui. Né? Não precisa dizer isso, mas é evidente, olha, está lá à sua disposição. Nossa igreja funciona quarta à noite, domingo de manhã, domingo de noite, toda semana, fora as outras programações, está lá aberto, à sua disposição. É gostoso poder dizer. Às vezes a gente nem nota, mas é um privilégio de uma pessoa chegar aqui e sentar numa cadeira confortável e num ambiente desse, não estão gastando R$1, nem de dinheiro, e nem de tempo, e nem de serviço. Presente de Deus para eles, por nosso intermédio. Nosso quem? Os que demos, os que estamos dando, tanto financeiramente, quanto em termos de serviço e tudo mais. É um privilégio estar do lado dos que trabalharam. Então, espero que Deus lhe dê habilidade, vontade, peça a Ele, se você não tem vontade, peça a Ele, e pior mesmo, é Ele dar vontade e você resistir. Aí é a pior situação. É você ter habilidade, ter a vontade dentro do seu coração, e essa vontade é derrotada, frustrada constantemente. Trabalho, tempo, trabalho, salários em 2 empregos para poder, 3 melhor do que 2, e vai, 4 empregos se puder, não tem limite, e coisa exagerada, e muito passeio, muita coisa, muito lazer, ócio, eu não sei. Eu sei o seguinte, é que se Deus está lhe chamando e você não tem vindo, e está doendo no seu coração, cuide, porque a sua vida vai ser muito prejudicada aqui, em termos de alegria, em termos de felicidade. Você não vai perder o céu, não. O céu é seu, está garantido você sendo crente. Agora, galardões você vai perder. Eu nem gosto de apelar muito para os galardões, dando uma ideia de troca. Só que a Bíblia fala muito, então nós somos autorizados a falar. Guarde seu dinheiro
no céu, o seu tesouro, o seu patrimônio. Não guarde na terra, não, guarde no céu. Está escrito. Então, é para nós estimularmos, desafiarmos, falar, guarde, invista. Invista. A Bíblia quer que todo crente seja um grande investidor. Como é que você está investindo o seu patrimônio? Agora, fala em patrimônio. E patrimônio, ó, pastor, patrimônio, o senhor está me gozando, né? O senhor chama meu carro velho de patrimônio? E a minha casa lá que precisa pintar há 8 anos, o senhor chama de patrimônio? Ou minha motozinha caindo dos pedaços? Patrimônio, isso aí. Não ironize, não. Não goze, não, como diz o outro, né? É porque a gente só pensa... Aí o outro pensa, meu patrimônio, 100 mil guardado no banco, está razoável, não é muita coisa não, basta 3 noites de UTI, vai embora tudo, mas eu tenho um plano e tal, e tal. E aí vai, cada um tem esse pensamento. O outro tem, eu tenho 10 milhões. Por outro lado, eu preciso daquilo, tem imposto, tem isso, aquilo. Então, cada um vai ter suas dificuldades, sabe por quê? E frustrações, e preocupações, porque a palavra patrimônio leva para a terra. Terra, terra. Feliz de você, de mim, se ao ouvir a palavra patrimônio, a primeira menção que a gente fez, o primeiro pensamento que vem à nossa mente seja céu, galardões. Como é que está seu patrimônio? Céu. Como é que está lá? Aí vem a sua resposta, a sua avaliação. Preciso investir melhor, eu preciso caprichar melhor nisso, meu investimento não está muito bom não e tal. É um espetáculo. Mas toda vez, geralmente, patrimônio na terra. Aí alguém tem que dizer, ei, rapaz, estou falando aqui na terra não. É no céu. Patrimônio no céu, e tem ações lá no céu, tem ouro lá no céu, tem isso. Tem... Galardões, rapaz. Galardão. Galardão é um negócio difícil, vago, misterioso. Eu nunca entendi bem esse negócio de galardão, pastor, para ser sincero. Vou nem mentir, como diz alguém. Esse negócio de galardão é meio assim, eu não entendo bem disso, não. Eu sou mais pé no chão mesmo e tal. Pois vá nessa. Quando você chegar no céu e olhar e dizer, como eu sou pobre. Aí vai ver o outro, como fulano enriqueceu. Olha o tamanho do patrimônio desse irmão, ou dessa irmãzinha. Que coisa! É muito bonito o patrimônio dele ou dela. Eu tivesse metade disso para usufruir aqui no céu. E não venha com essa de dizer que mas no céu não vai ter tristeza, não vai ter lágrima, então não vai ter um pensamento desse e tal. Não deve ser bem assim, não. Não, que não tem lágrima não vai ter, deve ser exatamente assim. Tristeza, como nós conhecemos, que angústia e tal, claro que não. Mas é o que eu estou dizendo, um pensamento desse de comparação, de ver, é óbvio que haverá, não vamos ser o quê? Você acha que o próprio Deus não compara? E não sabe o que é melhor, o que é pior, o que é grande, o que é pequeno? É óbvio que ele sabe. Então, nós não vamos saber o que é pequeno, o que é pouco, o que é pobre. O que é pobre quer dizer não tão rico, não quero usar a palavra pobre para o céu, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, diferença de situação no céu vai ter, e é muita. A hierarquia no céu, sim, de autoridade, de poder, de riqueza. Há. Porque Cristo disse que há. Ou acredita ou não acredita. Mas ele disse que há patrimônio no céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo que nos ilumina. Pena que a nossa luz interna é muito... A resistência à luz do Espírito Santo é muito grande. Nossa carnalidade, nosso egocentrismo, nosso materialismo é terrivelmente hostil, danoso à nossa alma, que bem que deveria estar aplicando maciçamente no céu, como claramente o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, Senhor. Mas somos lerdos, como ele mesmo disse para os apóstolos, lentos em aprender. Que coisa triste. Dá-nos mais largueza para que possamos servir aqui, a Ti,
ao teu Filho Jesus Cristo, no poder do teu Espírito Santo, servir com mais dinheiro, servir com mais serviço, servir com mais energia, com mais pensamentos, com mais ideias, com mais tudo que nós temos para te servir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.